Olá, meu nome é Cleiton Melo, eu sou enfermeiro, professor universitário e eu fui convidado hoje para falar aqui no canal 4 Minutos pela Vida de um tema chamado de comunicação efetiva e a utilização de uma das ferramentas de comunicação chamada ferramenta SBAR, né? E nós vamos fazer aqui a aplicabilidade de um estudo de caso no atendimento no suporte básico de vida. Então, venha comigo aqui e vamos aprofundar um pouquinho aí nesse assunto. Seja hoje no ambiente de saúde ou em qualquer empresa, o maior gargalo hoje para a resolução de conflito ou melhora de produtividade nas instituições são problemas de comunicação. Até no próprio ambiente aéreo, a maior causa dos problemas hoje, ele não é ligado a uma falha de equipamento, ele é ligado ao problema de comunicação, principalmente a questão do envio de uma mensagem e a recepção e o entendimento correto dessa mensagem por outra pessoa também. Então, isso é muito sério, tanto que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde no Brasil já determinaram que nós temos que cumprir metas internacionais de segurança, e uma das metas internacionais que nós devemos cumprir é a comunicação efetiva nos serviços de saúde. Um dos tópicos que nós trabalharemos aqui durante essa discussão. Então, nosso caso dessa aula é um caso de suporte básico de vida, e aí chamando a atenção de que o suporte básico de vida ele tem como pilar também o relacionamento entre os profissionais no atendimento integrado e também a estratégia desde o primeiro elo, que é justamente o reconhecimento com estratégias preventivas aí, desde o ambiente intra-hospitalar, o ambiente extra-hospitalar. E para que eu implemente isso, eu vou precisar de educação permanente, eu vou precisar de comunicação clara e principalmente trabalho integrado entre os profissionais. O reconhecimento precoce, para que eu ensine alguém a reconhecer uma vítima em mal súbito e acionar um serviço de urgência, seja o Corpo de Bombeiros, o SAMU, eu preciso de treinamento repetido, seriado, atualização de diretrizes, seja aí para profissionais de saúde ou para a população leiga também, pensando num desfecho melhor e numa sobrevida, né, com menor taxa de sequelas para esse paciente que é acometido principalmente por um mal súbito. Então, quando eu estou falando de comunicação, nós estamos falando de comunicação que nós temos vários tipos, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Nós podemos ter aí o diálogo, o monólogo, uma discussão. E hoje, essa comunicação, para que ela seja efetiva, nós temos que utilizar de vários recursos, né? Essa comunicação verbal, a não verbal, a comunicação escrita e a expressão facial também ela é muito importante. E aí nós sabemos que é fundamental nesse processo de aprendizado, principalmente você ensinar aquilo que você aprende. Porque quando você ensina aquilo que você aprende, a tua fixação e o aprendizado daquilo, ele se torna muito mais efetivo. Como eu já havia falado, como proposta de meta internacional de segurança e pelo próprio Ministério da Saúde do Brasil, como norma de segurança, nós temos aí a segunda meta, que é a melhora da efetividade da comunicação entre os profissionais. Como foi falado, não somente a comunicação verbal, mas também a comunicação escrita e a documentação dos atendimentos e nos prontuários. Então nós estamos falando aqui de soft skills, ou seja, habilidades leves, né? Aquilo que nós temos que trabalhar nos colaboradores de qualquer instituição, de qualquer serviço, para melhorar a produtividade e diminuir o número de incidentes. Então, o que seria comunicação efetiva? Não só na área de saúde, mas em qualquer ambiente, inclusive o espaço aéreo, essa comunicação ela tem que ser clara. Códigos e mensagens têm que ser entendidos por todos. Quando um piloto de avião ele fala portas em automático, todos os membros daquela tripulação têm que entender aquela mensagem. Assim como um médico no hospital, quando ele fala paciente está parado, ou um enfermeiro fala para o médico, pare, me escute, esse paciente não está bem, eu acho que esse paciente está em choque, eu acho que ele pode parar. Essa informação tem que estar clara e tem que ser entendida por todos. Então, é fundamental hoje que a gente tenha uma padronização de mensagem, e o conceito de comunicação efetiva é esse.
É justamente uma comunicação que é clara, que ela é sintetizada, que ela é objetiva, que ela é pontual e que ela é entendida pelo receptor. Então, nesse ciclo da comunicação efetiva, nós temos justamente esse processo de que uma mensagem ela é enviada de um emissor para um receptor, através de códigos, ela é decodificada e, após ser interpretada, ela precisa de ser dado um feedback para quem emitiu essa mensagem como se ela foi confirmada. E este é um grande problema hoje nos nossos serviços. Muitas vezes um profissional ele emite uma informação, seja via rádio, via telefone ou de forma presencial, e ele não garante, ele não certifica de que quem recebeu essa mensagem realmente compreendeu. Então, é o que nós chamamos aí de comunicação em alça fechada. A comunicação, para que ela ocorra em alça fechada, eu tenho que realmente me certificar de que quem recebeu a informação compreendeu de forma efetiva. E para que isso ocorra, ele tem que me dar um feedback falando da informação que ele entendeu, de que ele registrou e confirmando, então, de que esse ciclo da comunicação está fechado. Então, nós temos que treinar nas pessoas habilidades de comunicação. Isso é diferente de transmitir informação e de ser educado. Nós temos que escutar bem, nós temos que saber negociar e principalmente ser assertivos. Principalmente o brasileiro, ele tem um grande problema de dar muita volta, de rodear e nem sempre direto ao ponto. Nós temos que ser assertivos, claros, objetivos e direto ao ponto, principalmente porque em situação de atendimento de urgência, em pacientes críticos, nós temos pouco tempo para atendimento. E aí nós estamos aqui com um novo termo também, que ele é chamado de transferência de cuidado. Por que isso é importante? Muitas vezes um paciente como esse aqui, um paciente, por exemplo, que teve uma parada cardiorrespiratória em via pública, ele vai começar a ser atendido com um suporte básico de vida, seja aqui com uma equipe de suporte básico ou uma equipe de suporte avançado. E essa equipe ela vai ter um atendimento integrado, ela tem que relacionar aqui entre os profissionais e desde então eles já têm que ter uma previsão de para onde que eles vão deslocar essa vítima. Qual a localização do local, qual o estado de gravidade dessa vítima, se é uma vítima, se é mais de uma, se o serviço de saúde mais próximo tem condição de receber essa vítima e fazer um contato prévio. E aí que é importante. Quem faz o contato, que tipo de informação é passada e lá, quem vai receber esse contato, como que ele vai compreender essa informação até para que ele possa receber adequadamente esse paciente. Porque não é só receber a informação, é aceitar a responsabilidade pela continuidade do cuidado deste paciente. Então, a John Commission ela define que transferência de cuidado ou handover nada mais é do que a transferência de responsabilidade de um ou de todos os aspectos de cuidado, seja de um paciente ou de um grupo de pacientes para uma pessoa ou de um grupo de profissionais, de forma temporária ou definitiva. Então, quando nós estamos falando de transferência interna, um paciente, por exemplo, que foi transferido da emergência para o CTI, ou que ele voltou, que ele teve alta do CTI para a enfermaria. Isso é um momento de handover. Um paciente que não está numa passagem de turno, uma passagem de plantão, em que um profissional enfermeiro passa esse caso para um outro enfermeiro numa troca de horário, é mais um momento de transferência de cuidado. Quando o SAMU ou uma equipe do Corpo de Bombeiros chega com uma vítima, por exemplo, que teve uma PCR, que foi prestado um suporte básico de vida e vai ter que transferir para aquela instituição esse paciente, ele vai ter que transferir essas informações. E não só informações, a responsabilidade pelo cuidado deste paciente. E é por isso que transferência de cuidado ela envolve, além de comunicação, um trabalho integrado de equipe, troca de responsabilidade e um foco que não seja no serviço, mas seja no usuário, na pessoa também, na família e nas condições de saúde pregressas deste paciente também. Por isso que falar de equipe é muito além de falar de agrupamento. É falar de interação, falar de sinergia, é falar justamente de algo que não é tão comum também de ser estabelecido em muitos serviços. Porque a gente precisa de romper principalmente um processo que chama hierarquia vertical. E que muitas vezes, quando eu tenho medo,
quando eu tenho relação de poder que impede uma comunicação clara, transparente entre os profissionais. A gente pode ter aí profissionais que se omitem, profissionais que têm medo de se comunicar ou que deixam de gerar uma informação por não acreditar que aquilo vai ter importância dentro da instituição. Então, o trabalho em equipe ele tem que ser efetivo. E aonde que não tem trabalho em equipe, geralmente eu não tenho também uma comunicação efetiva. Então, nós temos aí, né, que pensar em estratégias. A própria simulação, simular, treinar, criar simulação de atendimento. Eu vou simular aqui o atendimento de um suporte básico de vida com a minha equipe. Eu não vou simular somente técnica de compressão, de ventilação. Eu vou simular liderança, vou simular manobras de compressão, técnica de administração de medicamento, comunicação entre o que foi ordenado, o que foi feito e o que foi registrado. Então a comunicação, como já foi falado, ela é muito além da verbal e também é escrita. E nós temos aqui, não vai ser abordado nessa aula, nós podemos abordar aqui em aulas sequenciais, sobre debriefing. Debriefing é muito importante porque ele corresponde geralmente àquela avaliação que você vai fazer após um atendimento, após uma situação que foi bem sucedida ou não bem sucedida, e que você vai ter que analisar se a sua instituição ela tem até recursos para que você possa analisar ou até melhorar essa situação que está envolvida aí neste momento.